Minha carteira de trabalho, eu tava aqui numa nostalgia, lembrando o dia que eu fui promovida e eu lutei muito por essa promoção. E depois de ser promovida, ganhando quase 5 mil reais por mês, eu pedi demissão, sabe por quê? Porque isso aqui agora é o que eu ganho em um dia e eu quero funcionar como? Comunista, cara? Que papo é esse aí? Porra. Camisa aí do Camisetas Opressoras fazer a propaganda. Não ganho nada com isso não, tá? Mas tem alguém que ganha, que é o pessoal lá de Caçapava. Tá certo. Tem 3 crianças pequenas pra alimentar, então tá, ó. Como é que é o nome? Camisetas Opressoras. Tá. Jogar no Google dá lá, tem um várias. Cachorro cagando comunismo no chão. Cara, às vezes eu fui nos Estados Unidos, um cara me parou na rua pra perguntar onde é que eu tinha comprado. Pô, quero uma dessas. www.camisetasOpressoras.com. Utilizando todo o vasto inglês, né? E teve essa parada aí contigo, né, cara? Que queria que tu ia... Quase se tornou aí o embaixador dos Estados Unidos. É, cara, o que acontece? O presidente ele acabou me indicando, né? Teve muita resistência. Inicialmente o pessoal não entendeu. Porque na cabeça da galera é o quê? Vai acordar meio-dia, vai comer caviar e tomar vinho e viver na vida boa ganhando em dólar, né? E não é bem assim. Prova, inclusive, do que a gente conseguiu construir nesses 2 primeiros anos de Jair Bolsonaro com o Trump. Porra, a gente tirou do papel ali coisa que estava parada há 20 anos como centro de lançamento de Alcântara. Sabe quantos países no mundo lançam satélites para o exterior? Não, quase nenhum. É um seletíssimo grupo. E a gente vai abocanhar uma pequena porcentagem desse mercado, que isso daí já vai significar, cara, alguns bons bilhões de dólares, justamente num dos locais mais pobres do Brasil. Se tem um local onde tem tudo para sair da pobreza, é Alcântara, no Maranhão. Porque do lado, aqui na Guiana Francesa, tem uma cidade chamada Kourou. E os caras, hoje em dia, é a melhor renda per capita da América Latina, é a cidade de Kourou, cerca de 26 mil dólares a renda per capita lá, justamente porque tem um centro de lançamento. Porra! E o Brasil tem tudo, é uma daquelas coisas que você não acredita, tu fala assim, cara, que potencial que o Brasil tem. 260 dias de sol por ano, então o cara pode lançar foguete praticamente o ano inteiro. É próximo da linha do Equador, isso economiza combustível. Com um tanque de combustível menor no foguete, você acopla mais satélites, ou seja, cada lançamento fica mais barato. E aí as oportunidades são imensas, cara. E por que não teve isso até agora? Porque, na verdade, porque você precisa fazer um acordo com os Estados Unidos. Não é porque a gente gosta dos Estados Unidos, não. É porque 80% dos componentes que vão para o espaço são norte-americanos. E o americano, ele obriga que o outro país assine esse termo, que nada mais é do que o seguinte: é a gente se comprometer que não vai violar os segredos tecnológicos, que a gente vai se comprometer com o sigilo do segredo industrial, enfim, para não cair na mão de terrorista, para não cair na mão de inimigo. Da China. E o Brasil nunca tinha assinado isso. Não, a China tem centro de lançamento. A China, ela tá mandando, inclusive, mandou pra Lua uma parada, não foi? Estão tentando aterrissar? Estão avançadíssimos. Isso. China, Índia, Brasil, agora, né? Brasil não Estados tanto, Unidos, mas agora vai entrar. Eu espero, mano. Eu queria muito que a gente tivesse um Elon Musk aqui no Brasil. Quem sabe a SpaceX não esteja vindo para cá. Ó, seria foda. Eles têm um projeto interessantíssimo que é o seguinte, é lançar uma rede de satélites ao redor do mundo. Eu sei, o Starlink. Só que para fazer esses lançamentos, que Tem tá que um fazer lugar aqui também. barato do Brasil, eles precisam de lançar vários, ou seja, a gente tem 260 dias por ano para lançar. A Força Aérea tem uma mão de obra super qualificada. Ali é tão bom, cara, que tem até um porto. A maior pista do Nordeste brasileiro para pouso e aterrissagem é ali em Alcântara, sabia? Olha o Nordeste, pica pra caralho. Mas pô. O pessoal fica, não sei o quê, pô, vai tirar uma galera da miséria. Sim, seria muito foda, mano, com certeza. E o que falta pra virar real essa porra? Agora entrou na fase de testes, né? Depois que a gente conseguiu, poxa, primeira vez, em março, o presidente foi nos Estados Unidos, prioridade Nordeste, Maranhão, assina o acordo. Assinamos. Depois a gente aprovou, falam que a Câmara é tão lenta, mas a gente aprovou na comissão que eu presido, né, na CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Olha a importância disso. Pautamos, aprovamos, depois aprovou no Senado e agora a gente está em fase de teste. Segundo semestre vai ter um teste mais detalhado e os mais otimistas estão falando que talvez ainda esse ano consiga fazer algum lançamento comercial. Realmente ali entrando numa grana. Pensamento otimista. Tá. Se formos conservador ano que vem. Tá bom. Mas deu... porra, mesmo assim, eu gostei. Mas legal. agora deu um pouco de merda isso aí, né? Por quê? Porque o Trump já não tá mais lá. Não, mas é interessante os Estados Unidos. Não, As pessoas tentam resumir. Só tá bem por causa do Trump. Cara, é claro que fica bom, sabe? Destrava várias pautas, a coisa flui de maneira mais natural. Agora, Estados Unidos, cara, é money talks. Você acha que o Biden vai falar, não, porque é o Brasil, não, porque não pode mandar. E outra coisa, cara, é a iniciativa privada que a gente tá falando. Mas eu fiquei com um pouco com a sensação que os Estados Unidos estavam usando a gente de otário.
Mas por quê? O que a gente perderia com esse lançamento? Não que a gente perderia nesse sentido, mas, pô, eu achava que a gente merecia mais do que uma base em Alcântara, tá ligado? Por que a gente não entrou na OCDE lá? Por que não destravou certas paradas? Parecia muito que, na minha visão de leigo... Ninguém entrou na OCDE. A OCDE basicamente é o seguinte, entra aqui o pessoal das Américas, entram lá apoiado pelo lado europeu. E vai alternando. A Argentina, quando virou socialista e elegeu o Alberto Fernandes, os Estados Unidos botou um pé no freio. Calma aí. Não convém colocar esses caras porque a política deles é um pouco diferente da nossa. Vamos ver como é que a coisa vai funcionar. Entendi. E aí o Brasil foi pra cima, subiu a fila. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas é que ficou essa impressão. Ficou que a gente não ganhou muita coisa dos Estados Unidos, assim, de verdade. Tá, o resgate de grupo de CEOs, a assinatura do Acordo de Alcântara depois de 20 anos. Quando o Macron chamou uma reunião de emergência do G7 sem o Brasil para discutir a Amazônia, naquele tempo que estava pegando fogo, que poderia muito bem ter saído dali uma nota conjunta para boicotar o Brasil. O Trump foi lá espontaneamente e nos defendeu. Várias outras matérias, cara. É que assim, nos Estados Unidos a acusação é a mesma. Falam pro Trump, pô, tá abrindo as pernas lá, tá fazendo muita coisa brasileira, a gente não tá ganhando nada. Entendeu? E não é dessa maneira. Os Estados Unidos realmente perdeu muita coisa aqui no Brasil no tempo que a gente virou as costas para eles. Tanto que a China passou a ser o principal parceiro econômico do Brasil de 2009 para cá. Historicamente, em toda a história do Brasil, os Estados Unidos sempre foi o nosso principal parceiro econômico. Só tem 2 exceções. Nos anos 30, porque Vargas adorava o Hitler, e aí a Alemanha nazista foi nosso principal parceiro econômico. E depois agora, de 2009 para cá, com a China, que é um grande player, que é um grande ator internacional, mas foi por razões ideológicas. Quando Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, proativamente eu fiz uma viagem lá para os Estados Unidos e fui falar com o pessoal de mercado, comércio, câmaras internacionais, foi em Nova York, Washington e Miami. E eles basicamente todos falavam a mesma coisa. Falavam, Eduardo, olha só, é bacana você ter vindo aqui, sabe? Tá dando um recado interessante, o Brasil e tal. Mas por que vocês não vieram antes? Por que vocês não anunciavam, enfim, programas de privatização? Por que vocês não vinham aqui e davam atenção pra gente? Porque aqui tem gente de dinheiro. E os Estados Unidos é muito semelhante ao Brasil, que em termos de democracia, liberdade, ou pelo menos era até pouco tempo atrás, né? E, enfim, era uma crítica que eles faziam. Por que era? O que se perdeu? Não peguei isso. É que, na verdade, virava-se as costas. O pessoal de esquerda... porque prenderam o Daniel Silveira. É foda, né? Mas, enfim, voltando ao tema. Porque virava as costas para os Estados Unidos e privilegiava a relação com a China, o que não está errado. A China tem muita oportunidade para ser aproveitada. Só que a China, por quê? Porque a China é liderada pelo Partido Comunista. Assim como privilegiava com a Venezuela, por quê? Porque é o Maduro bolivariano. Assim como era com Cuba, por causa dos irmãos Raul e Fidel Castro. E mas assim o seu argumento é que seria que o Brasil tem que ter uma relação institucional com esse país, não por ideologia. Sim. Mas tem que ter institucional com a China. Não dá para você fechar a cara para a China. Claro. Não, a China... 80% da soja que a gente exporta vai para a China. E deve ser difícil, né? Porque, imagino, a China realmente tem uns problemas no sentido que eles têm um governo ditatorial. Não é democracia, não é o que a gente está acostumado. Então, eu, como cidadão, como cara leigo, eu fico meio preocupado com a China crescendo muito, porque enquanto ela é um parceiro comercial e está aumentando o nosso mercado, eu acho ótimo. Mas a partir do momento que ela quer exportar um pouco da cultura deles no sentido de autoritarismo e dessas coisas, aí eu já não acho tão legal, entendeu? E isso me preocupa um pouco. Será que eles estão nessa vibe? Cara, eu não confio em ninguém com poder absoluto. Tá ligado? A China ela tem um plano de poder desde os anos 40, né? Mais especificamente em 49, quando Mao Tse-tung fez a revolução lá, de que em 100 anos seria o principal país do mundo, em termos econômicos e militares. Né? Acho que eles vão chegar lá até um pouquinho antes desses 100 anos. E, na verdade, assim, é o que eu falei, ali tem grandes oportunidades. Tem que ter uma relação institucional com eles. É um país de, quase 1,5 bilhão de habitantes. A gente é um país aqui que, sensacional no agro, então para nós interessa vender para eles. Agora, é só manter a nossa independência. Não é chegar, por exemplo, agora e querer colocar goela abaixo qualquer tipo de política com relação ao Covid, nos ameaçando com relação à compra ou não dos nossos produtos agrícolas. Não estou falando que eles estão fazendo isso, tá? Mas é o tipo de coisa que não é interessante para nós. Se você tem uma loja e você só tem uma pessoa para vender o seu produto, essa pessoa amanhã pode virar para você e falar, Igor, é o seguinte... Só eu compro esse teu produto aí. Reduz pela metade. Tu fala, não. Ah, não? Beleza, vou parar de comprar. Entendeu?
Assim como era interessante você no mercado de ações investir numa ação só, no mercado mundial, que se joga-se o jogo da geopolítica, não é interessante você ter só um comprador ou só um vendedor. Com certeza. Então, o nosso trabalho é diversificar. É ter comércio com a China, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os árabes, com Israel. Enfim, é fazer aquilo que tem lógica de mercado e não fazer o que tem lógica de ideologia. Pô, o Brasil, a gente perdeu quase $1 bi para construir um porto em Cuba que não produz nada, não é hub de nada. O Porto de Mariel em Cuba. A gente gastou, poxa, mais de 15 bi de real mole em Abreu e Lima, que não refina nada. E olha o problema que a gente está vivendo hoje com a Petrobras. A gente é dependente do refino internacional. É por isso que tem essa questão toda. Uhum. Não se pode abaixar, a Petrobras não pode abaixar tanto o preço a ponto que fique desinteressante do investidor internacional mandar para cá o produto dele, porque senão ocorreria desabastecimento, mas também não pode elevar tanto a ponto de acabar com a nossa economia. Então são questões sensíveis que estão jogadas todos os dias.